Deus tem sobre nós, seus filhos, um direito especial. O direito de que correspondamos ao seu amor, apesar dos nossos erros pessoais. Essa convicção, ao mesmo tempo que nos impõe uma responsabilidade, da qual não podemos escapar, dá-nos a segurança plena. Somos instrumentos nas mãos de Deus, com os quais Ele conta diariamente, e por isso diariamente nos esforçamos por servi-lo. Que pensamento bonito, né? Deus tem sobre nós, seus filhos, um direito especial. Então Ele conta diariamente conosco. Deus conta com você. Deus conta com a sua vida. Isso é bonito, né? Deus quer contar com você. 614. O Senhor espera que os instrumentos façam o possível para estar bem dispostos. E tu tens de procurar que nunca te falte esta boa disposição. Então olha que bonito, Deus quer contar com você. Você é um instrumento nas mãos de Deus. Agora o que Deus espera do seu instrumento? Que o seu instrumento esteja disposto. Disposto a servi-lo, disposto a amá-lo, disposto a adorá-lo. Porque um instrumento que não está preparado, um instrumento que não está disposto, ele não serve para nada. É igual aquela parábola dos talentos. Você lembra da parábola dos talentos? Para um o Senhor deu 5 talentos, para outro 2, para outro 1. O que tinha 2 rendeu mais 2, o que tinha 5 rendeu mais 5. O que tinha 1 não rendeu nada e o patrão disse para ele: servo mau e preguiçoso. E a parábola diz: quem é fiel no pouco, Deus confiará mais. Então o Senhor espera que os instrumentos façam o possível para estar bem dispostos. E tu tens de procurar que nunca te falte essa boa disposição. 615. Eu entendo que cada Ave Maria, cada saudação à Virgem Maria, é um novo palpitar de um coração enamorado. Quando você diz Ave Maria, é um coração que ama essa mãe. Então quando dizemos Ave Maria, cheia de graça, é um novo palpitar do coração dizendo: eu te amo, Maria. Quando você diz Ave Maria, é como se você estivesse dizendo: eu te amo, mamãe. Eu te amo, Maria. 616. A nossa vida, a dos cristãos, deve ser tão vulgar como isto: procurar fazer o bem todos os dias. Procurar fazer o bem todos os dias. As mesmas coisas que temos obrigação de viver, realizar no mundo, a nossa missão divina, cumprindo o pequeno dever de cada instante. Cumprindo o pequeno dever de cada instante. Agora eu preciso lavar a louça, eu vou cumprir esse dever. Agora eu preciso passar a roupa, eu vou cumprir esse pequeno dever. Agora eu tenho que fazer determinada ligação no meu trabalho, eu vou cumprir com amor este pequeno dever. Ou melhor, esforçando-nos por cumpri-lo, porque às vezes não o conseguiremos. E ao chegar à noite no exame, teremos que dizer ao Senhor: não te ofereço virtudes, hoje só posso oferecer-te defeitos. Mas com a tua graça, chegarei a chamar-me vencedor. 617. Desejo de todo o coração que pela misericórdia de Deus Ele, não obstante os teus pecados, nunca mais ofender Jesus. Que bonito isso, né? Nunca mais ofender Jesus. Gente, quantas vezes nós ofendemos Jesus? Cada pecado nosso é uma ofensa a Deus.
Cada pecado meu é uma ofensa a Deus. Nunca mais ofender Jesus te faça viver habitualmente essa vida feliz de amar a sua vontade. Precisamos amar a vontade de Deus. O que Deus quer para mim, eu preciso amar isto. 618. No serviço de Deus, não há ofícios de pouca categoria. Todos são de muita importância. Sabe, isso é coisa das pessoas. Aquele serviço é melhor do que aquele. Isso tem muito em paróquia, né? Muito em comunidade. Porque fulano de tal tem uma pastoral melhor que a minha. Gente, isso daí não tem nada a ver. Isso aí são as nossas picuinhas. É o nosso pensamento pequeno, é o nosso coração pequeno. Para Deus isso não existe. Aquele que lava o banheiro e aquele que prega, para Deus isso não existe. Preste atenção, no serviço de Deus não há ofícios de pouca categoria. Todos são de muita importância. O que lava banheiro e o que prega no altar, todos são importantes. Preste atenção, a categoria do ofício depende do nível espiritual de quem o realiza. Olha que bonito. A categoria do ofício depende do nível espiritual de quem o realiza. Quer ver? Primeiro momento, a pregação, obviamente, ela tem uma importância gigantesca. Só que se aquele pregador, ele prega, por exemplo, para ganhar dinheiro, ele não prega mais por amor a Cristo, ele prega, a única intenção do seu coração é para ganhar dinheiro. E você lá está lavando o banheiro por amor a Cristo. Você não está preocupado com o dinheiro, você não está preocupado com o reconhecimento. Você lava banheiro no escondimento para amar a Cristo. Qual obra que valeu mais? A que lavou banheiro por amor a Cristo sem interesse nenhum. Aquela obra da pregação, por mais grandiosa que fosse, ela foi para se aparecer, ela foi para ganhar dinheiro diante de Cristo. Lavar banheiro foi uma obra mais meritória. Então olha que bonito, a categoria do ofício depende do nível espiritual de quem o realiza. 619. Não te dá alegria essa certeza firme de que Deus se interessa até pelas menores coisas das suas criaturas? Não te dá alegria isto? Saber que para Deus as menores coisas para Ele é importante? 620. Manifesta-lhe de novo que queres eficazmente ser seu. Ó Jesus, ajuda-me, faze-me teu, de verdade, que eu arda e me consuma, à força de pequenas coisas que ninguém percebe. 621. Santo Rosário. Os gozos, as dores, as glórias da vida de Nossa Senhora tecem uma coroa de louvores que os anjos e os santos do céu repetem ininterruptamente, como também o fazem aqueles que amam a nossa Mãe aqui na terra. Pratica diariamente esta devoção santa e difunde-a. O Santo Rosário é uma devoção que você precisa praticar diariamente e difundi-la. Feliz aquele que reza o rosário todo dia. Eu, Frei Gilson, tenho me esforçado há anos para rezar o rosário todo dia. Por obrigação, não. Até porque a igreja não obriga a rezar o rosário. Nunca a igreja obrigou ninguém a rezar o rosário. E também a igreja nunca disse que é pecado não rezar o rosário. Portanto, não é uma obrigação. Não é pecado não rezá-lo. Mas por que eu rezo todo dia? Porque me faz bem. Faz bem para a minha alma, faz bem para o meu espírito, faz bem, faz bem, faz bem. Eu sinto que se eu deixo de rezar o rosário, eu deixo de meditar a vida de Cristo. O rosário é uma grande ferramenta que eu tenho para amar mais Jesus, para amar mais Nossa Senhora. É uma grande ferramenta que eu tenho para meditar todo dia a vida de Cristo.
Por exemplo, hoje eu estou gravando esse programa para você e eu estou gravando na parte da tarde. Eu só consegui rezar 1/3 na parte da manhã hoje. Então eu já meditei a anunciação de Cristo, o nascimento de Cristo. Mas ainda, terminando de gravar esse programa para você, eu vou rezar meus 3/3 que me faltam, porque eu ainda hoje quero meditar o batismo de Jesus, a última ceia, eu quero meditar a paixão, a sua morte, e eu quero meditar a sua ressurreição. Rezar o rosário todo dia vale muito a pena. Vale muito a pena. 622. O batismo nos faz fiéis. Palavra que, como aquela outra, santos, os primeiros seguidores de Jesus empregavam para se designarem entre si e que ainda hoje se usa. Fala-se dos fiéis da igreja. Pensa nisto. 623. Deus não se deixa ganhar em generosidade, e deves tê-lo por bem certo. Concede a fidelidade a quem se lhe rende. 624. Tens de ser exigente contigo sem medo. Na sua vida escondida, assim o fazem muitas almas, para que só o Senhor brilhe. Quereria que tu e eu reagíssemos como aquela pessoa que desejava ser muito de Deus na festa da Sagrada Família, que então se celebrava dentro da 8ª da Epifania. Não me faltam cruzinhas. Uma de ontem custou-me até as lágrimas. Trouxe-me à consideração no dia de hoje que meu pai e Senhor São José e a minha mãe Santa Maria não quiseram deixar sem presente de reis, sem o presente de reis. E o presente foi luz para conhecer o meu desagradecimento para com Jesus, por falta de correspondência à graça, e o enorme erro que significa para mim opor-me com a minha conduta vil à vontade santíssima de Deus, que me quer como seu instrumento. 625. Quando as santas mulheres chegaram ao sepulcro, repararam que a pedra tinha sido removida. É o que acontece sempre. Quando nos decidimos a fazer o que devemos, as dificuldades se ultrapassam facilmente. « 626. Convence-te de que, se não aprendes a obedecer, não serás eficaz. 627. Quando receberes uma ordem, que ninguém te vença em saber obedecer. Quer faça frio ou calor, quer estejas animado ou cansado, quer sejas jovem ou não sejas tanto, uma pessoa que não saiba obedecer não aprenderá nunca a mandar. Gente, isso aqui é lindo, hein? Quem não sabe obedecer não sabe mandar. Olha, as piores pessoas que mandam são aquelas que não sabem obedecer. Porque quem sabe obedecer nunca vai pedir o que a pessoa não pode dar. Porque quem sabe obedecer e agora eu tenho que mandar, eu sempre vou me colocar no lugar do outro. Eu não vou pedir isso para ele, porque eu sei que não é fácil fazer o que eu estou mandando. Então quem sabe obedecer sabe mandar. Agora quem não sabe obedecer e quer mandar, ele vai ser autoritário. Ele vai pedir contas que nem vai pedir para as pessoas fazerem o que nem ele daria conta de fazer. Ele coloca fardos pesados sobre os outros que nem ele dá conta de cumprir. Os que mais vão saber mandar são os que mais sabem obedecer. Estupidez insigne é que o diretor se conforme com que uma alma dê 4 quando pode dar 12. Veja que bonito esse conselho, né? Aquele que dirige uma alma, ele vê que aquela pessoa pode dar mais.
mas ele se contenta com o pouco que ela está dando. E isso vai fazer a pessoa continuar na sua mesmice, na sua frieza, na sua falta de generosidade. Ou seja, nós não podemos ter, o diretor não pode ter dó daquela pessoa. Não, você pode dar mais, você pode dar mais. Veja, se nós olharmos para o mundo dos esportes, o treinador, quando ele olha para o seu atleta, ele sabe que ele pode dar mais, então ele vai exigir, ele vai dizer, não, você pode dar mais. Você pode pular mais alto, você pode correr mais rápido, você pode fazer isso melhor. Isto não é destruir a pessoa, pelo contrário, é aumentar a sua generosidade, aumentar o seu potencial. Na vida de fé é assim também. Nós podemos dar mais muitas vezes. 629. Tens de obedecer, ou tendes de mandar, pondo sempre muito amor. A vida é assim, minha gente. Ou você vai estar na posição que você tem que obedecer, ou você vai estar na posição que você vai ter que mandar. São essas duas opções que existem. Eu, sinceramente, prefiro obedecer. Eu já estive nas duas situações. A situação em que eu tenho que só obedecer, e já estive na situação que eu tenho que mandar. Eu confesso para vocês, eu prefiro 1000 vezes obedecer. Mandar é mais difícil. Mas, se você tem que obedecer, obedeça com amor. E se você tem que mandar, mande com amor. 630. Quereria, ajuda-me com a tua oração, que na Igreja Santa todos nos sentíssemos membros de um só corpo, como nos pede o apóstolo, e que vivêssemos a fundo, sem indiferenças, as alegrias, as tribulações, a expansão da nossa Mãe, una Santa Católica Apostólica Romana. Quereria que vivêssemos a identidade de uns com os outros e de todos com Cristo. Quereria. 631. Persuade-te, filho, de que desunir-se na igreja é morrer. Olha que forte esse conselho, hein? Se você se separa da igreja, a sua fé morre. Não tem como você estar com Cristo sem estar com a sua igreja. Tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja. E se você for lá, abra sua Bíblia aí em Lucas capítulo 10, versículo 16. Lucas capítulo 10, versículo 16. Quem vos ouve, a mim ouve. Jesus falando para a igreja. Quem vos ouve, a mim ouve. Então quem ouve a igreja, ouve a Cristo. E quem vos rejeita, a mim rejeita. Quem rejeita a igreja, rejeita a Cristo. Então você morre. Sem a igreja você morre. Morre na fé. Não tem como caminhar sozinho, minha gente. Não tem. 632. Pede a Deus que na Igreja Santa, nossa Mãe, os corações de todos sejam um só coração, como na primitiva cristandade, para que até o fim do século se cumpram de verdade as palavras da Escritura. A multidão dos fiéis tinha um só coração, uma só alma. Falo-te muito seriamente, que por ti não se veja lesada esta unidade santa. Medita-o na tua oração. Que você não seja causa de divisão na igreja. O desejo de Deus é que na igreja tenha um só coração e uma só alma. Que eu não seja causa de divisão na igreja. Que eu seja causa de união. 633. A fidelidade ao Romano Pontífice implica uma obrigação clara e determinada, a de conhecer o pensamento do Papa, manifestado nas encíclicas ou em outros documentos, fazendo quando estiver ao nosso alcance, para que todos os católicos prestem ouvidos ao magistério do Santo Padre e ajustem a esses ensinamentos a sua atenção na vida.
a sua atuação na vida. É muito importante, todos os papas, eles escrevem encíclicas, documentos. É muito importante a gente estar atento aos documentos dos papas. Ali tem conselhos preciosos, doutrinas preciosas e um magistério precioso da nossa igreja. Vale muito a pena. São vários os documentos que nós já temos em mãos. Vale a pena ler e estudar os documentos da igreja. 634. Rezo de todo o coração diariamente para que o Senhor nos conceda o dom de línguas. Um dom de línguas que não consiste no conhecimento de vários idiomas, mas em saber adaptar-se à capacidade dos ouvintes. Não se trata de falar como nécios ao vulgo, para que entenda, mas de falar como sábios, como cristãos, porém de modo acessível a todos. Este dom de línguas é o que peço ao Senhor, e a sua mãe bendita para os seus filhos. 635. A malícia de alguns e a ignorância de muitos, eis o inimigo de Deus da igreja. Confundamos o malvado, iluminemos a inteligência do ignorante. Com a ajuda de Deus e com o nosso esforço, salvaremos o mundo. 636. Temos de procurar que em todas as atividades intelectuais haja pessoas retas, de autêntica consciência cristã, de vida coerente, que empreguem as armas da ciência a serviço da humanidade da igreja. Porque nunca faltarão no mundo, como aconteceu quando Jesus veio à Terra, novos Herodes, que tentam aproveitar os conhecimentos científicos, mesmo falseando-os, para perseguir Cristo e os que são de Cristo. Que grande tarefa temos pela frente. Gente, conselhos lindos, hein? Conselhos maravilhosos. 637. No teu trabalho de almas, a tua ocupação inteira deve ser trabalho de almas. Enche-te de fé, de esperança, de amor, porque todas as dificuldades se superam. Para confirmar-nos nesta verdade, escreveu o salmista: Tu, Senhor, zombarás deles. Tu os reduzirás a nada. Essas palavras ratificam os inimigos de Deus não prevalecerão. Nada hão de poder contra a igreja, nem contra aqueles que instrumentos de Deus servem à igreja. 638. A nossa Santa Mãe Igreja, em magnífica expansão de amor, vai espalhando a semente do Evangelho por todo o mundo, de Roma até a periferia. Ao colaborares tu nessa expansão pelo orbe inteiro, deves levar a periferia ao Papa, para que a terra toda seja um só rebanho e um só pastor, um só apostolado. Que lindo pensamento, hein? 639. Queremos que Cristo reine. Para Deus toda a glória. Este ideal de guerrear e vencer com as armas de Cristo somente se fará realidade pela oração e pelo sacrifício, pela fé e pelo amor, pois então vamos orar e crer e sofrer e amar. 640. O trabalho da igreja é em cada dia como um grande tecido que oferecemos ao Senhor, porque todos os batizados somos igreja. Isso é importante você entender, você é igreja. Você que é batizado, você é igreja. Se cumprirmos a nossa parte, fiéis e entregados, esse grande tecido será belo e sem falhas. Mas se um de nós soltar um fio, aqui outro acolá e outro mais além, em vez de um belo tecido, teremos um trapo esfiapado. 641. Por que não te decides a fazer uma correção fraterna? Sofre-se ao recebê-la porque custa humilhar-se, pelo menos no começo. Mas fazê-la custa sempre. Bem o sabem todos, o exercício da correção fraterna
é a melhor maneira de ajudar depois da oração e do bom exemplo. Para ajudar alguém, é preciso ajudá-lo corrigindo ele também. Veja, olha que bonito. O exercício da correção fraterna é a melhor maneira de ajudar alguém. Se quer ajudar alguém, vai ter que corrigir. A gente não gosta de corrigir, a pessoa não gosta de ser corrigida, mas para ajudar alguém, nós vamos precisar corrigir. Depois da oração e do bom exemplo, porque veja, para ajudar alguém, a melhor coisa é fazer oração por ela e bom exemplo. Depois disso, correção. Gente, o programa de hoje foi bom demais. Que pena que acabou. Eu espero você na semana que vem, se Deus quiser. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.